Boa noite. Nós vamos apresentar o trabalho referente ao Fórum Temático Avaliativo 1, que é requisito de nota para a disciplina Modelagem de Sistemas Discretos, do curso de Engenharia da Universidade Veiga de Almeida. Essa disciplina ela é ministrada pela professora Isabel Cristina Corrêa Saldanha Matsuzaki, e o tema do nosso trabalho é referente à cadeia de Markov. Vou falar agora, de uma forma breve, uma introdução sobre esse assunto. E nesse trabalho, nós iremos entender um pouco sobre a natureza dos cálculos em probabilidade, que nos conduz ao questionamento se existiu ou não, em alguns fenômenos simultâneos ou sucessivos, a dependência nas ocorrências. Se em uma urna que contém 7 bolas azuis e 3 brancas, e retirarmos sucessivamente 2 bolas, essas retiradas serão dependentes? E caso sejam, de que tipo seria essa dependência? E se as retiradas fossem simultâneas? Essas questões, por mais simples que pareça, fazem parte dos pilares da teoria da probabilidade, e foi em busca por respostas e perguntas similares a estas que levaram grandes matemáticos a contribuírem no desvendar desse fascinante universo das incertezas. Sendo que dentre esses vários matemáticos, nós vamos falar sobre ele nesse trabalho, que é o Andrei Markov, que foi um precursor de um estudo da probabilidade da perda de memória, propriedade que levou ao desenvolvimento da teoria sobre cadeias de Markov, que é uma ferramenta de grande utilidade nos mais diversos ramos da ciência. Nós podemos utilizar as cadeias de Markov em uma variedade de aplicações e áreas, como, por exemplo, na física, que são amplamente utilizados na mecânica estatística, ou então nas ciências da informação, que são utilizadas nos processamentos de sinais, codificação, compactação de dados e também reconhecimento de padrões. Ou então, na teoria da fila, eles fornecem um backbone analítico para análise de filas, já nos aplicativos da internet, usando para classificar páginas da web. Nas estatísticas, muitas vezes são usadas para tornar a inferência bayesiana mais prática sob o nome da cadeia de Markov. E em finanças, é usado para descrever a evolução dos preços dos ativos. Também são usadas em jogos, música, genética, beisebol, história e assim por diante. Um dos exemplos mais utilizados de aplicabilidade das cadeias de Markov pode ser a teoria dos jogos, onde, com simplicidade, pode-se provar o problema da ruína do jogador. E, no mesmo nível de importância, podemos citar também a aplicabilidade da teoria em processos epidemiológicos, que veremos como exemplo ao longo desse trabalho. Agora o Gabriel ele vai falar um pouco sobre o processo estocástico. Boa noite a todos, boa noite, professora. Vou falar sobre os processos estocásticos. E, segundo o autor, o método gráfico é utilizado para solucionar qualquer problema de programação linear com 2 variáveis de decisão, podendo com dificuldade estender o método para 3 variáveis de decisão, mas não mais do que 3. Ou seja, a solução gráfica só se aplica a problemas simples. Sua vantagem é permitir a visualização das possíveis soluções. Isso garante uma melhor percepção do problema, possibilitando delinear um método de solução ótimo. A concepção de processo estocástico é uma extensão que a probabilidade define por variável aleatória. De modo geral, uma coleção de variáveis aleatórias xt indexadas em um conjunto de índices Tsão e pertence a Tsão, frequentemente interpretado como tempo. É chamado de processo estocástico, o conjunto S no qual a variável aleatória xt assume valores e conjuntos de estados do processo. Um exemplo de processo estocástico é dado pelo capital acumulado por uma pessoa que aposta em um jogo de cara ou coroa, no qual o jogador ganha R$1 caso ocorra cara, no lançamento da moeda, ou perde R$1 se der coroa. Representado por xt, o valor recebido ou pago à banca pelo jogador é igual na t-enésima jogada, com tzinho pertence a Tsão, igual a 0, 1, 2, 3, etc. Ou seja, a variável aleatória é dada por esse gráfico aqui, né, do xt
1 se der cara, que ele ganha R$1, e -1 se der coroa, que ele perde R$1. Pode passar, por favor. Então, isso aí, como a gente pode ver, é o gráfico, né, que aponta se a moeda der cara ou se a moeda der coroa, em que existe a variável dele ganhar R$1 ou perder R$1. Pode passar. Agora é com a Marta. Boa noite, professora. Eu vou falar um pouco sobre a cadeia de Markov. A perda de memória é a base de caracterização das cadeias de Markov, e ela estabelece que em um conjunto de estados discretos, o futuro só depende do estado presente, ou seja, os estados anteriores são irrelevantes para a predição dos estados seguintes, desde que o estado atual seja conhecido. Em termos de probabilidade, uma cadeia de Markov há tempo discreto com espaço de estados S, e em um processo estocástico, Xn, N pertence a T, onde T é igual ao conjunto de 0, 1, 2 e infinito. No caso Xn igual a I, diz-se que o processo no instante N está no estado I. Em especial, a terceira propriedade nos diz que, dado o presente Xn, o futuro Xn mais 1 e o passado X0, X1 e assim por diante, Xn menos 1, são independentes. Agora eu vou falar um pouco sobre o exemplo 1. Existe uma grande subnotificação de casos da Covid-19, e com a dificuldade de se fazer uma testagem em massa e envia as amostras para análise, a estratégia seria usar uma amostragem aleatória, reduzindo os custos, testando um conjunto de pessoas e, em caso de resultado positivo, seriam feitos testes individuais. Em caso de negativo, comprovaria que ninguém possui a doença. Essa estratégia foi combinada com amostragens mais complexas, em 2018. Fluxos brutos em modelos epidemiológicos. Em epidemiologia, são os modelos compartimentais. Modelo SUR, nele existem 3 estados de saúde. Suscetível, pessoas suscetíveis à doença. Infectious, pessoas doentes com potencial de transmissão. Recovered, pessoas que se recuperaram da doença e estão imunes. Em uma cadeia de Markov, dada uma distribuição inicial, é possível prever a distribuição no período seguinte. As probabilidades de transição entre estas categorias são basicamente probabilidades condicionais em relação à categoria inicial. Com essa matriz de probabilidade de transição, é possível ter informações muito importantes com a velocidade da epidemia. Agora eu vou passar para o Luiz. Olá, boa noite, professora. Eu sou o Luiz. Eu vou falar um pouquinho agora do exemplo 2. Considerando uma partícula realizando movimentos aleatórios sobre os vértices de um cubo, suponha que a cada passo a partícula escolha saltar para um vértice vizinho, tendo a mesma probabilidade de saltar para cada um deles. Neste exemplo, a cadeia de Markov possui probabilidades de transição estacionárias e o processo é chamado de cadeia de Markov homogênea. Assim, tendo uma cadeia homogênea, implica que as probabilidades de transição não mudam ao longo do tempo. Uma maneira intuitiva de apresentar e operacionalizar as probabilidades de transição entre os estados é dado por meio de uma matriz estocástica, conhecida por matriz de transição. Nessa matriz, cada um dos seus elementos informa as transações entre os estados. Agora eu vou passar a palavra para o Diego, que ele vai finalizar o trabalho. Então, para finalizar, apenas algumas breves considerações finais sobre o trabalho. Nós podemos concluir que esse trabalho, de certa forma, pode esclarecer que a variabilidade de atuação da ferramenta, da cadeia de Markov, ela tem aplicação em diversas áreas, como física, mecânica, ciência da informação e em muitos outros ramos, tendo como maior exemplo atual o uso diante de testes de Covid
E entende-se também que os dados gerados pela ferramenta são muito importantes em vários níveis de classificação, levando as informações para o dia a dia ou até mesmo para pesquisas científicas mais específicas necessárias em alguns ramos especiais. E com isso nós concluímos o nosso trabalho. Muito obrigado, e é isso.